Sejam bem-vindos ao canal do Professor Eduardo e nossa aula da semana será sobre sistema circulatório. Uma breve introdução. O sistema circulatório é responsável pelo transporte de elementos essenciais, glicose, oxigênio e hormônios para os tecidos e de produtos do metabolismo, como CO2, ureia e amônia para os órgãos excretores. Então, nós temos o nosso sistema circulatório como uma rede de canais de transporte, né? Ela vai transportar as substâncias necessárias para a nossa respiração e digestão, né? Que aconteceram na digestão e respiração, né? O oxigênio pego dos alvéolos pulmonares e levado para todas as células do corpo, né? A glicose é adquirida, incorporada pela digestão, né? Quer dizer, todos os processos do sistema digestório e a incorporação dessa glicose para que ela seja levada junto com o oxigênio a chegar a todas as células, né? Mais precisamente as mitocôndrias, para que aconteça a respiração celular, né? Também os hormônios que são secretados no nosso corpo, produzidos no nosso corpo, são jogados, na maioria deles, todos eles, no sangue, né? Cada um com sua função específica, que a gente vai estudar depois no sistema hormonal, né? E ela também leva o resto, né? A sujeira, a impureza das reações químicas do nosso metabolismo para os órgãos excretores, para os órgãos que vão colocar para fora essas substâncias, não é isso? Então essa é uma breve introdução, vamos lá. Componentes do sistema circulatório. O primeiro é o sangue, né? O sangue é formado pelos elementos figurados, como diz aqui, e o plasma sanguíneo. Os elementos figurados são as células sanguíneas, né? As hemácias, os glóbulos brancos e plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea, né? E o plasma é a parte líquida, formada por água, sais minerais e proteínas, né? Quais são as principais funções do sangue? Levar o oxigênio a todas as células, reparação dos tecidos que sejam lesados, né, através da ação das plaquetas para a coagulação sanguínea, a resposta imunológica, né, os glóbulos brancos vão ser levados também pelo nosso sangue para atacar organismos invasores, controlação de pH dos tecidos, né, também traz de volta os gás carbônico para ser eliminado pelas excretas, os hormônios, transporta os hormônios, regula a temperatura corporal, né. E também nós temos, vamos assim dizer, dois tipos de sangue. O sangue venoso, que é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é o contrário, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Outros componentes do nosso sistema circulatório vão ser as artérias, os capilares e as veias. As artérias e veias, né, são, vamos dizer, os vasos maiores do nosso sistema circulatório, né? São formadas ambas por tecido conjuntivo, tecido muscular liso e células endoteliais, os dois tipos, não é isso? E os nossos capilares é como se só fossem essa parte aqui, ó, as células endoteliais. Quer dizer, as menores ramificações são os capilares, que vão ser responsáveis pela, como é que eu posso dizer, pela retirada das substâncias produzidas no metabolismo das células e também por levar as substâncias essenciais a todas as células, já que vão ter paredes muito fininhas para favorecer essa troca entre tecidos e células das substâncias que passam por dentro dele. Aí agora vamos falar mais especificamente de cada um. Primeiro as veias, né? Quando a gente pega no sistema sanguíneo, na ilustração a gente vai ver que ela vai ter a coloração azul, né? Nós temos aqui válvulas, né, que controlam para que o sangue não retorne, certo? Então essas válvulas são importantes para que o sangue não possa retornar. Então as válvulas se abrem, o sangue entra e aí vai passando de parte por dentro das veias, certo? Essas válvulas impedem, né, que o sangue dê um retorno aqui. E quando acontece algum problema de relaxamento por algum motivo dessas válvulas, vamos formar o que a gente chama de varizes. Outra coisa, as veias, elas são os tipos de vasos sanguíneos que conduzem o sangue de órgãos e tecidos do corpo para o coração. Então, traduzindo, o sangue sempre chega ao coração por uma veia e sempre vai sair do coração por uma artéria. Então, lembre-se bem desse detalhe. O sangue sempre chega ao coração por uma veia e sempre sai do coração por uma artéria. Tranquilo? E aí, a gente tem aqui mostrando aqui a formação das varizes, né? Quando aquelas válvulas venosas, elas por algum motivo perdem sua elasticidade, né? Quer dizer, a própria veia ela dilata com o tempo, e aí vai acontecer que as válvulas não funcionam mais e vai acontecer o acúmulo de sangue, quer dizer, tem o retorno do sangue, ocasionando o que a gente conhece como varizes. Isso vai causar também obstrução, quer dizer, pode causar obstrução, né? E se não tratado, pode se tornar um problema maior, por exemplo, como uma trombose.
As artérias, né? É o tipo de vaso sanguíneo que conduz o sangue do coração para o corpo. Então, como eu disse, todo o sangue que sai do coração para algum local, ele vai sair por uma artéria, né? É através da artéria, que tem a coloração vermelha nas ilustrações, que se é medido aquilo que a gente chama de pressão, tanto que o nome se chama pressão arterial, onde a normal é 12/8, certo? A parede dela vai ser muito elástica, porque ela vai ter um tecido conjuntivo formado por elástico e fibras, né? São dois tipos conjuntivos que vai fazer com que ela aguente muita pressão sanguínea ali dentro. Como é o sangue que sai do coração, ele sai com muita pressão, por causa do bombeamento do sangue do próprio coração, certo? Então são vasos que comportam muita pressão dentro dele. Aqui tem mostrando aqui como se mede a pressão, vocês sabem muito bem, né? E a pressão normal no adulto é de 12/8, tranquilo? Vamos lá. As artérias, elas podem se ramificar, elas se ramificam em pequenos vasos sanguíneos que vão nutrir as células do coração. Essas artériazinhas pequenininhas ramificadas, nós chamamos elas de coronárias, certo? Então elas irrigam aqui essa parte do coração que a gente chama de miocárdio. E elas podem existir problemas, né? Um dos problemas cardiovasculares é a aglomeração de gordura nela. Então vai se aglomerando gordura e vai obstruindo a passagem do sangue, o que pode causar o que a gente conhece como o infarto do miocárdio, certo? Pode levar a pessoa à morte por acúmulo de gordura e colesterol. Os capilares, como eu disse, são vasos muito fininhos, né? Eles que vão estar em contato direto com os tecidos e as células para fazer esse transporte. Muitas dessas substâncias passam ali, elas têm passagem direta, né? Elas têm passagem simples pela membrana celular, né? E são eles que, como eu disse, que vão levar o oxigênio e nutrientes a todos os tecidos do corpo, quer dizer, as pequenas ramificações, né? Que vão ficar entre veias e artérias, chamadas de capilares, ok? Aqui mostra um exemplo, né, de um capilar e um alvéolo pulmonar, né? O capilar passando aqui pelo alvéolo, o oxigênio entrando dentro do capilar sanguíneo e o gás carbônico saindo dele e voltando para o alvéolo para que seja colocado para fora pelo nosso pulmão. Lembrando que o oxigênio ele vai sair dos pulmões e vai para o sangue, né? E a hemoglobina é quem vem trazendo, formando a oxihemoglobina, tranquilo? E o gás carbônico entra nos capilares e o gás carbônico sai dos capilares, entra dentro dos alvéolos para poder ser colocado para fora pelos nossos pulmões. Ok? Vamos lá. O nosso coração é formado por 4 cavidades, né? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? Como eu disse, o sangue sempre entra por uma veia e sempre sai do coração por uma artéria, ok? Outro detalhe, a circulação é dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, né? É fechada, porque o sangue circula por dentro do coração e dos vasos, e é completa, não existe mistura de sangue aqui dentro do coração, como a gente viu, por exemplo, nos peixes, certo? Vamos lá. Existem alguns vasos que nós temos que lembrar aqui outra coisa. Aqui nesse espaçozinho ficam as válvulas do coração, certo? Do lado direito chamada de tricúspide e do lado esquerdo chamada de bicúspide ou válvula mitral. Problemas nessas válvulas podem causar refluxo de sangue. A gente vai ver até daqui um pouco mais na frente, né? O que vai ser chamado do famoso sopro no coração, quer dizer, quando o médico coloca o estetoscópio, ele escuta um sonzinho, como se fosse um sopro dentro do coração. É esse refluxo, né? É essa volta desse sangue por problema nenhuma dessas válvulas aqui, tranquilo? Vasos importantes, como eu disse para vocês, o sangue sempre chega no coração por uma veia. Outro detalhe, ele sempre vai chegar por um átrio e ele sempre vai sair por um ventrículo. Então aqui no átrio direito nós temos dois vasos aqui, ó, certo? Que são as veias, já que está chegando no coração, veias cavas. A gente chama essa de cima veia cava superior e a gente chama essa de baixo de veia cava inferior, certo? Essa veia cava superior, ela está trazendo o sangue que vem do nosso cérebro, da parte de cima da cabeça, certo? E a veia cava inferior está trazendo o sangue que vem do nosso corpo. Lembre-se que esse sangue que vai entrar aqui, desse lado direito do coração, é um sangue que é um sangue venoso, né? Ele está pobre em oxigênio e tem muito gás carbônico. Então ele entra desse lado direito aqui, certo? Depois ele é bombeado por ventrículo direito aqui embaixo. O ventrículo direito tem esse vaso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que sobe aqui e se divide em 2.
E lembre-se que isso aqui é uma saída do coração, e o sangue sempre sai do coração por uma artéria. E aqui, ó, artérias pulmonares. Por que artéria pulmonar? Porque esse sangue vai ser bombeado para o pulmão, para que ele possa ser oxigenado. Tranquilo? Depois que ele é bombeado para o pulmão e recebe o oxigênio, ele vai voltar pelo coração, pelo outro lado, né, o lado esquerdo agora, por esses vasos aqui, esses que tem a numeração 3. E o sangue sempre que chega no coração, ele chega por uma veia. E o nome dessas veias aqui, como é uma veia que vem do pulmão, é veias pulmonares. Tranquilo? Ele aqui já, o sangue oxigenado é bombeado para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo ele é bombeado de novo e passa por esse vaso sanguíneo aqui, número 4, que é a artéria aorta, certo? Uma artéria, vamos dizer, mais importante nossa, porque ela vai bombear todo o sangue, agora oxigenado, para que ele vá para o corpo, levar oxigênio para todas as nossas células e tecidos. Tranquilo? Então vamos lá. Problemas, né? Feito ele fala aqui, valvopatias, disfunção nas válvulas. Como eu disse, pode causar o refluxo no coração, problema nas válvulas, né? Que estão elas. E esse refluxo é o que a gente chama de sopro no coração, sopro cardíaco. Ele pode ser acompanhado, tratado, né? Às vezes precisa se fazer cirurgia, né? Os batimentos cardíacos são chamados de sístole e diástole. A contração do coração é chamada de sístole e o relaxamento desse coração é chamado de diástole, certo? A frequência cardíaca, nossa, é entre 70 e 80 batimentos por minuto, normal, quando você está calmo, certo? E isso vai ser controlado pelo marca-passo cardíaco, quer dizer, o nódulo sinoatrial, que é essa partezinha aqui, tranquilo? Uma coisa que faz o nosso coração acelerar ou diminuir os batimentos cardíacos é justamente dois neurotransmissores, hormônios, chamados de adrenalina, e acetilcolina. A gente vai falar muito deles dois quando a gente for falar do nosso sistema hormonal. Vamos lá. Aqui está mostrando aqui uma animaçãozinha, né, do coração, né? O sangue sempre chega pela veia, ele cai no átrio direito, ventrículo direito, vai para o coração, volta do outro lado para a veia pulmonar, cai no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, é bombeado para a aorta e vai para o corpo. Então isso aqui é apenas uma animaçãozinha mostrando como é o batimento do coração, certo? E aqui o nódo sinoatrial, quer dizer, o nódo que localiza no átrio, que é quem controla esse impulso nervoso que vai fazer com que ele continue sempre bombeando, certo? A gente tem duas circulações, uma que a gente chama de pequena, outra que a gente chama de grande circulação. A pequena circulação, ela vai começar quando o sangue chega ao coração pelo ventrículo direito, certo? Chega pelas veias cavas, né? Chega pela veias cavas, não, quando ele sai do ventrículo direito, e dali ele vai para o coração para receber o oxigênio. Então, é do ventrículo direito para a artéria pulmonar, né? Recebe o oxigênio, volta pela veia pulmonar para o átrio direito. A gente chama isso de pequena circulação. E grande circulação é o sangue oxigenado que está no ventrículo esquerdo, e ele vai pegar e vai sair pela artéria aorta, passar por todos os nossos tecidos do corpo e voltar do outro lado no coração, no átrio direito. Então, por isso que é grande circulação, é a saída do coração a saída do sangue do lado esquerdo para levar o oxigênio a todas as células do corpo e até voltar do lado direito, né? E aquela partezinha que ele fica dentro do coração e no pulmão, a gente chama de pequena circulação. O sistema linfático é outro conjunto de vasos presentes também no nosso sistema circulatório, e ele vai ser importantíssimo porque dentro dele é que vão estar, vamos dizer assim, os principais células de defesa do nosso corpo, os linfócitos, né? E também ele vai ser importante porque são os vasos do sistema linfático, por serem mais fininhos, né, que vão fazer com que os nutrientes, que vão fazer com que o oxigênio consiga passar com a maior facilidade para todas as células do corpo, né? Ele diz aqui, ó, conjunto de vasos que drenam e devolve ao sangue o plasma e células de defesa, né? Como eu disse, os linfócitos. Mantém a quantidade de líquido entre as células em níveis normais, né? E a disfunção desse sistema vai ocasionar inchaços no nosso corpo. A linfa, como a gente fala aqui, é o segundo fluido circulatório, né? Deriva do sangue, é constituído por leucócitos, plasmas, plaquetas e cloreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono. Ela não tem a coloração vermelha porque não tem hemácias. São poucas hemácias que conseguem chegar até lá.
pouquíssimas. Então, ou vai ser um líquido transparente ou um líquido meio rosinha, certo? Mas nunca vai ser vermelho feito no nosso sangue. Mas é um líquido de total importância, como eu disse, porque ela vai agir no nosso sistema de defesa, principalmente transportando os linfócitos entre esses vasos e onde existem as infecções. É um sistema de drenagem, vamos assim dizer. Então vamos passar aqui, né? Funções de defesa do sistema linfático, né? Possuem dilatações que amadurecem células de defesa e realiza filtração da linfa, né? Denominados linfônodos ou gânglios linfáticos. Os linfonodos retiram da linfa toxinas e micro-organismos através da ação de anticorpos, plasmócitos, linfócitos e macrófagos. Como eu disse, é muito importante porque vai ser a base do nosso sistema de defesa do organismo, certo? Em caso de infecção, como ele fala aqui, os linfonodos passam a amadurecer células de defesa e por isso aumenta de tamanho, formando aquelas línguas, aqueles caroços que aparecem. Então aquilo é quando a gente tem uma infecção, certo? Problemas de nosso sistema circulatório, alguns podem ocasionar até transplante cardíaco, né? Aí ele fala em que situações é recomendado. Quando nós temos insuficiência cardíaca, quer dizer, o coração não bombeia sangue suficiente para nutrir todas as células, seja de oxigênio, ou seja também da glicose para produzir energia. Então a gente pode acontecer um transplante nesse caso, certo? Quais são as causas que podem fazer com que isso aconteça, né? Essa insuficiência cardíaca aconteça? As principais causas vão ser doenças cardiológicas, pressão alta, vão ser acúmulo de gordura nos nossos vasos sanguíneos. Então tudo isso vai afetar o nosso coração, vai causar uma insuficiência cardíaca, certo? Principais sintomas, ele fala aqui: dores no peito, falta de ar, cansaço e fraqueza. Dores no peito, por exemplo, por causa de entupimentos de pequenos vasos sanguíneos. Falta de ar, cansaço e fraqueza, porque está chegando pouco oxigênio e chegando pouca glicose dentro das células. Logo, a produção de energia, como a gente já falou no sistema respiratório, ela vai ser limitada, ela vai ser menor. Isso vai causar uma fraqueza muito grande nas pessoas, certo? O que é que limita esses transplantes, essa resolução desses problemas? O número reduzido de doadores, certo? E poucos hospitais que são especializados nesse tipo de cirurgia, né? Aí ele fala custos do transplante. Existem grandes riscos nos transplantes, certo? Apesar do risco de morte na cirurgia em si ser baixo, quer dizer 5 a 15%, mas existem vários efeitos colaterais por causa dos imunossupressores, porque eles baixam o seu sistema imunológico. Aí você vai perguntar por quê? Acho que a gente já conversou em sala de aula sobre isso, mas ele vai fazer isso porque o coração que você está recebendo é de outra pessoa, são células diferentes das suas, são células que têm DNA diferente do seu. Todo o DNA que for diferente do seu, que for colocado dentro do seu organismo, a tendência é que ele seja agredido pelo sistema imunológico. Então, o seu sistema imunológico ele vai ter que ser derrubado, ele vai ter que ser, como é que eu posso dizer, enganado, vai ter que diminuir o grau de defesa do seu organismo, para que o seu organismo não destrua esse coração que você transplantou. E o que é que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar várias infecções, porque você vai estar com o sistema imunológico muito baixo, né? Além do que existe a rejeição que pode acontecer, né? Essa rejeição, como ele fala aqui, tem que ter uma compatibilidade com o sistema ABO, que a gente viu lá, o sistema, né, do sangue tipo sanguíneo A, B, AB e O. Tranquilo? Então essa foi a nossa aula do sistema circulatório. Eu estou tentando ser o mais breve possível para que não fique cansativa demais para vocês, certo? Qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp. Para tirar dúvidas, certo? A gente vai procurar saná-las da melhor maneira possível e mais rápida possível. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, ative o sininho do canal para receber as notificações de vídeos novos, de aulas novas. Compartilhe com seus amigos, é muito interessante a gente compartilhar conhecimento, né? A gente tem que divulgar o que é conhecimento para as pessoas. E qualquer coisa me procurem, tranquilo? Então um abraço a todos e fui!